Fala, entusiasta da tecnologia e do mundo sobre rodas. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Artifícios Automotivos, o canal que desmonta o marketing das montadoras para te entregar a engenharia nua e crua. Aqui vocês sabem que eu coloco só matéria técnica. E se você também acompanha esse mercado automotivo atual, já percebeu um certo padrão. A maioria das marcas chinesas que invadiu o nosso mercado, o mercado global, segue uma receita muito clara. Linhas futuristas, telas gigantes que giram painéis, luzes em LEDs customizáveis e acelerações brutais em linha reta. Mas quando você joga esses carros em uma estrada sinuosa ou quando você precisa passar por uma sequência de ondulações em alta velocidade, a mágica do parque de diversões desaparece. Você sente carro bobo, a traseira fica meio solta em uma incômoda sensação de flutuação. É o clássico muita tela e pouca dinâmica. Mas existe uma gigantesca exceção a toda regra, e ela atende pelo nome de Geely. Se você dirigir um carro do grupo Geely, seja um modelo da própria marca, ou um Zeekr, ou claro, um Volvo, você vai notar imediatamente que o comportamento dinâmico é completamente diferente. O carro se comporta como um legítimo veículo de luxo europeu. É outra plataforma. Ele engole as curvas com precisão milimétrica e mantém a carroceria firme, sem repasses secos para a cabine. A pergunta que fica é: a Geely simplesmente copiou a Volvo? Qual é o segredo metalúrgico e estrutural que faz esses carros humilharem a concorrência chinesa em termos de chassi? Então, hoje nós vamos fazer um verdadeiro raio-x na plataforma CMA para revelar o que é marketing, tá? O que se esconde aí. Mas atenção, este vídeo não é apenas um elogio cego. No meio dessa fusão bilionária entre a China e a Suécia, um fantasma do passado recente voltou a assombrar a Volvo, envolvendo um recal histórico de baterias no modelo EX30 aqui no Brasil. Inclusive, fiz vídeos recentes sobre isso. Então, fiquem com a gente aqui no canal até o final, porque hoje você vai entender por que também a BYD dá uma surra em baterias, mas apanha em chassi, enquanto o grupo Geely entrega a melhor dinâmica do mercado, mas tropeça exatamente onde a concorrência brilha. Já deixa o seu like, se inscreva no canal Artifícios Automotivos, ativa o sino e também dê aquele hype, isso é importantíssimo. O hype é de graça, gente, tá? Vamos direto à engenharia, que é o que importa. Para entender por que um carro da Geely faz curvas de forma tão superior à BYD, por exemplo, o BYD Dolphin GS, que é o que eu tenho, nós precisamos voltar para o ano de 2013. Foi quando a Geely, após ter comprado a Volvo da Ford por uma pechincha, criou o CEVT, China Euro Vehicle Technology, um centro de engenharia compartilhada localizado em Gotemburgo, na Suécia. O fruto mais brilhante desse centro foi o desenvolvimento e criação da plataforma CMA, que todos já conhecem, Compact Modular Architecture. Esqueça a ideia que a Geely simplesmente pegou o desenho de um carro antigo da Volvo e colocou o seu logotipo. Não, teve engenharia aplicada, tá? O buraco é muito mais embaixo. Por exemplo, a própria CMA é uma arquitetura modular de alta flexibilidade, projetada desde o primeiro dia por engenheiros suecos, pagos pelos chineses. E eles eram veteranos. E com muito dinheiro infinito do grupo chinês, eles começaram a criar novas arquiteturas, porque a China queria carros elétricos. Então o grande trunfo da CMA reside em dois pilares ocultos ao olho do consumidor comum, eu e você: a estamparia de aço e cinemática de suspensão. A Volvo é historicamente obcecada por segurança passiva e rigidez torsional. Quando a Geely absorveu esses processos produtivos, ela herdou, inevitavelmente, o uso maciço de aço de alta resistência ligado ao boro. Tá? O aço ao boro passa por um processo de conformação a quente, tá? A mais de 900 graus Celsius, e depois ele é resfriado bruscamente dentro da própria prensa. Olha só que sistema incrível de tecnologia. O resultado disso, uma peça moldada com esse material é até 4 vezes mais resistente do que o aço de alta resistência convencional de outros veículos. Quando você aplica esse nível de rigidez na célula de sobrevivência e nos pontos de fixação das torres de suspensão da plataforma CMA, você elimina a flexibilidade estrutural do chassi em curvas severas. Então o chassi não torce, ele trabalha em perfeita harmonia com amortecedores. E é aqui que o bicho pega, e a diferença prática se traduz no asfalto.
Se olharmos para o concorrente direto, que é a BYD, tá? E um grande rival de mercado que vende bastante, o Dolphin GS, que eu tenho em casa, vemos uma escolha nítida de cortes de custos na traseira, por exemplo, o uso do eixo de torção simples. É uma coisa simples, mas que acaba conectando as rodas traseiras por uma barra rígida. É mais fácil a manutenção. Porém, quando a roda direita passa por um buraco, um exemplo hipotético, o impacto e o movimento angular alteram geometricamente a posição da roda esquerda. Você está entendendo a diferença entre um multilink? Isso causa aquele efeito de passarinhar, traseira boba em alta velocidade, e limita severamente a capacidade de pneus de manter o máximo de contato com o solo em apoio em curvas, coisa que a Volvo domina muito bem. Então, na arquitetura CMA da Geely, a conversa é outra. Estamos falando de um sistema multilink, que é o multibraço, verdadeiro em traseiras. Cada roda é realmente controlada de forma totalmente independente por múltiplos braços articulados que ali gerenciam dinamicamente a convergência. Também divergências e cambagens de roda em tempo real, conforme a suspensão comprime ou se estende, sem falar em sensores de rotação que tem esses carros muito modernos e tecnológicos. Então o carro ganha estabilidade direcional absurda, a carroceria rola muito menos e o conforto de rodagem é digno de marcas premium alemães. Então a Geely não faz apenas carros elétricos com telas bonitas, ela entrega dinâmica veicular de verdade. Agora vamos falar papel e na pista. A engenharia sueca aplicada nos carros do grupo Geely parece imbatível. Mas no mundo automotivo real, o equilíbrio perfeito é uma utopia. E o contraponto dessa história é uma polêmica pesada que estourou recentemente e atingiu em cheio o produto de maior volume da marca sueca no mercado mundial e também o nosso nacional, que foi o Volvo EX30. Enquanto exaltamos a dinâmica primorosa e a segurança estrutural do projeto, a eletrificação trouxe à tona um calcanhar de Aquiles historicamente na gestão de fornecedores de energia da marca. No início desse ano de 2026, a Volvo Car Brasil se viu obrigada a emitir um recall global, tá? Aqui no nosso território nacional, dramático para o EX30, afetando cerca de 5.600 unidades no país, especificadamente em versões Single Motor Extended Range E60 e Twin Motor Performance dos anos 2024 e 2025. O problema identificado não foi só uma simples falha de atualização de software. Trata-se de um defeito físico crônico nas células de bateria de alta tensão, fornecidas por um parceiro específico da marca na China. Inclusive eu fiz o vídeo, falei qual foi o fornecedor, só vocês darem uma olhada aí atrás nos vídeos antigos. Em condições de recarga elevada, esse hardware do módulo da bateria pode sofrer uma falha interna, gerando um efeito dominó de curto-circuito e superaquecimento. Em casos extremos, esse sistema entra no thermal runaway. Canso de falar aqui para vocês já estão entendendo que é uma disparada térmica, criando aquele risco real e direto de combustão e incêndio de pacotes de baterias. Uma vez iniciado, praticamente é impossível de apagar. Inclusive, teve alguns carros do Brasil que tiveram esse problema. Então, a gravidade do caso é tão nítida que a Volvo adotou uma medida emergencial inédita antes do reparo definitivo. Ela ordenou textualmente que todos os proprietários afetados limitassem via sistema ou manualmente na própria tela do carro a recarga dos seus carros até um teto máximo de 70% da capacidade. Inclusive, ditando regras para perda de garantia. Pense no impacto prático disso para o cliente. Então, o que tem um carro elétrico premium que apostou numa marca renomada como a Volvo? Então, a autonomia rodoviária desses carros foi artificialmente cortada em 30% da noite para o dia por motivos de segurança. Um carro que tinha 500 km de alcance passou a ter 350 e olhe lá. Então, o recall definitivo, que envolve a substituição física dos módulos afetados e a atualização de software de gerenciamento térmico, só começou a ser executado agora, no início desse mês, em junho de 2026, devido à complexidade de importação e logística de peças pesadas de células de reposição. Então isso expõe uma ferida aberta da transição energética do grupo Geely/Volvo. Eles dominam a metalurgia, criam chassis fantásticos, mas na hora de verticalizar a tecnologia mais crítica de um carro elétrico, a célula de energia, eles ainda ficam reféns de falhas catastróficas de fornecedores terceirizados. Essa dualidade nos traz ao cenário mais fascinante do mercado automotivo atual, um verdadeiro paradoxo de engenharia entre duas gigantes chinesas. Tá, ok? É o que eu trago para vocês aqui, abrir a mente de vocês entender. De um lado, nós temos a BYD. A marca nasceu
como uma fabricante de baterias na década de 1990, antes de se aventurar a fazer automóveis. Vão entendendo aqui aonde que eu quero chegar. O resultado dessa herança biológica é claro, a BYD domina a química de íons de lítio como ninguém. As suas famosas baterias Blade LFP são referências mundiais de segurança contra perfuração, estabilidade térmica e durabilidade como ninguém. O coração elétrico dos carros da BYD é praticamente indestrutível. Comprei um, sou muito fã do carro. Porém, historicamente, ela não tem know-how como as centenárias marcas europeias. Então, eu já tive problemas de suspensão com esses carros. Seus chassis são mais economicamente baratos de engenharia estática. Eles entregam suspensões de eixo de torções simplórias, calibrações de amortecedores que sofrem para controlar a massa pesada das baterias e não tem a prática de dinâmica de condução pacata, puramente até urbana. Por isso que eu tenho falado para vocês que estou ali na GAC, DNA da Toyota. E aí, voltando a falar sobre o grupo Geely / Volvo. Então, eles compraram a tradição europeia, dominam dinâmica veicular, usam também a genial plataforma CMA, entregam carros que parecem flutuar colados no asfalto, proporcionando um prazer de condução incomparável. Vocês estão entendendo? Então, mas ironicamente, quando o assunto é desenvolvimento e controle de qualidade de células de alta tensão, isso é sério, gente. Você senta sobre um banco de baterias. Eles acabam ainda batendo cabeça e enfrentam recalques críticos de risco de incêndio no mundo inteiro, minando muita confiança do consumidor prêmio. Gente que tem dinheiro, tá? Comprar um Volvo não é barato. Então, a conclusão que eu chego aqui nesse vídeo, técnica e direta. Se você prioriza indestrutibilidade da química da bateria e aceita comportamento dinâmico mundano e simplista, a receita da BYD vai se encaixar perfeitamente com você. Eu sou um cliente da BYD, isso é fato, a bateria deles é melhor. Mas se você é um purista que exige dinâmica de condução nível europeu, precisão de suspensão multilink e segurança estrutural insuperável, a plataforma CMA da Geely é a rainha desse segmento. Mas você precisa estar ciente que a robustez do ecossistema de baterias deles ainda está passando por severas dores desse crescimento. E agora eu quero saber de você qual é a sua opinião aqui abaixo agora no campo de comentários. Se você estivesse com seu dinheiro na mesa agora para levar um elétrico ou até mesmo um híbrido, que a Geely está trazendo plataforma DMI, você iria de BYD, apostando na segurança incontestável das baterias Blade, ou fecharia os olhos para esse recall da Volvo e levaria um carro da Geely / Zeekr, pelo prazer absoluto de guiar e pela engenharia de suspensão premium? Então escreva aqui embaixo, tá? Porque eu quero ver o debate entre os puristas e o pessoal entusiastas, tá ok? E com perdão do trocadilho, tá? Quero ver pegar fogo. E se você curtiu esse raio-x sempre técnico aqui no canal, tá? Sem passar pano para nenhuma montadora, nem A e nem B, vocês viram que eu não passei pano nenhum, esmaga então o botão no like, dê aquele hype, porque isso é importante pra caramba, para que o YouTube possa compartilhar esses vídeos, tá? Com alta capacidade técnica. Também compartilhe o vídeo naquele grupo do WhatsApp dos seus amigos do trabalho, que ainda insistem em dizer que carro a combustão é melhor do que elétricos e híbridos, tá? E se você também quiser dar aquele upgrade no seu carro atual ou precisa de ferramentas de diagnóstico automotivo com alta precisão, para não ser enganado em oficinas, por isso que eu ensino para vocês aqui a verificar a bateria, saber de tudo, dá uma olhada aqui no link de afiliados que está embaixo aí da descrição do vídeo. Lá está o nosso link com diversos produtos técnicos para que vocês possam sempre estar olhando o carro em casa. Comprando ali, você ajuda diretamente com alguns centavinhos o canal Artifícios Automotivos a continuar trazendo conteúdos profundos e independentes como esse para você. Muito obrigado pela sua audiência, tá ok? Antes de vocês saírem, dê uma olhada aqui, ó, para continuar aumentando a cabecinha técnica de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.